Vamos fazer a leitura dos primeiros 2 versos do capítulo 1 de 2 de Tessalonicenses. Então, para falar de uma maneira mais formal, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos fazer a leitura dos primeiros 2 versos. Acharam? Acharam, né? Capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, aí está o capítulo 2, eu fiquei surpreso. O verso 2 tão comprido. Você vê, ninguém reparou, né? Está o 2 lá em cima. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Coloca, amor, 1 Tessalonicenses 1 e 2. Só para vocês terem uma ideia de como Paulo faz cumprimento à igreja. Na verdade, o verso 1, só o verso 1. E faça como eu, tenho um dedinho em 2 Tessalonicenses e um dedinho em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Percebe alguma mudança? Basicamente é a mesma. Por quê? Porque Paulo reforça, então, a ideia primeiro, que é uma saudação comum, né? É a mistura da graça e da paz. Graça era a saudação grega, os gregos se cumprimentavam com a graça e os judeus se cumprimentavam com a paz. Então, Paulo faz as duas coisas. Por quê? Porque em Cristo as bênçãos do Senhor nos foram dadas em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Essa graça de Deus e seu eterno favor sobre o povo escolhido e a paz como resultado da reconciliação ao viver em bênção permanente por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Então, já Paulo dá essa bênção justamente visando a graça que vem de Deus e a paz que vem de Deus também pela reconciliação. E ali nós vamos entrar no grande bloco, um bloco que começa no verso 3 e acaba no verso 10. Então é um bloco enorme, são 8 versos, que Paulo vai dar graças a Deus pelo juízo vindouro de Jesus. Você dá graças a Deus porque Deus julgará o mundo? Sério, confessa, seriamente. Você dá graças a Deus assim, obrigado, Senhor, o Senhor julgará o mundo e o ímpio será julgado. Você já fez isso alguma vez? Uma vez você já com certeza fez. Mas faz isso continuamente? Não. Sabe por quê? Porque nós temos aquela ideia, de aqui onde nós entramos num aspecto que nós queremos ser... A gente pretende ser melhor do que o Senhor. Em que sentido? Nós temos dificuldade em falar essas coisas porque nós temos medo do que pode acontecer com o ímpio quando ele ouvir semelhante coisa. Mas veja o que Paulo vai para escrever. Verso 3, nós vamos aí na sequência. Irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Paulo começa, então, dando gratidão por 2 aspectos. E Paulo fala que isso é justo, agradecer a Deus por isso é justo, é correto. Dá para agradecer a Deus por 2 coisas. Qual é a primeira? A fé que cresce, mas é uma fé que cresce sobremaneira, uma fé que transborda, é uma fé que vai crescendo de uma forma exponencial. Se Paulo tivesse uma linguagem matemática, ele teria falado assim, é uma fé que cresce logaritmicamente, é uma curva acentuada. Paulo fala de uma fé que cresce, mas também há outra coisa que também está crescendo e que dá motivos para Paulo agradecer a Deus. Qual é? O amor, mas o amor como? O amor de cada um de vós. Então, Paulo está demonstrando que esse amor que Paulo está dando graças, não é... E aqui onde nós voltamos a um assunto que eu falei também em 1 Tessalonicenses. É um amor que se manifesta nos relacionamentos. Ninguém pode dizer que ama se não se relaciona. Como você sabe que seu marido ama você? Porque levou para o jantar ontem. Sim, também. E no restante do ano. Se ele nunca falar nada,
se ele nunca fizer nada, se ele nunca conversar nada, como você sabe que ele ama você? Ou vice-versa, né? Como o homem sabe que a mulher ama ele. Mas se não há relacionamento, se não há comunhão, não há maneira de saber. Paulo fala, esse amor entre vocês, o amor de cada um de vós, ele transborda de uns para... Então, queridos, dois aspectos. A fé, ela se manifesta e ela cresce. Mas quando a fé cresce, quando o nosso conhecimento de Deus se torna maior, o nosso desejo de manifestar o amor divino que foi derramado em nossos corações através do Espírito, num relacionamento saudável com o nosso irmão da igreja, ele deve crescer. Por isso que o isolamento é uma característica de alguém cuja fé está enfraquecendo. E perceba, quando a pessoa se afasta do Senhor e vai se afastando devagar, qual é um dos sinais que nós sabemos que a pessoa está se afastando do Senhor? Começa a deixar de ir na igreja. Ele começa primeiro de uma maneira emotiva. Ele vem na igreja, mas você vê que o comportamento dele é outro. Ele parece visitante. Não canta, não ora. Fica sentado, parece que está pensando em outra coisa. Ele está fisicamente, mas emocionalmente ele não está aqui. E devagar ele começa então a espaçar a sua frequência no culto, até o momento em que ele mesmo vai embora. E Paulo fala, não, isso não acontece aí com vocês. Vocês é tudo o contrário. A fé vai crescendo, 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 o que faz com que o amor que vocês têm uns pelos outros também esteja nesse crescimento. Isso é maravilhoso, gente. Porque uma fé direcionada a Deus, ela cresce. E um amor que se manifesta aos outros fortalece as relações de convívio. Por isso é que a igreja vai além da participação de culto. Igreja é relacionamento que transborda. Igreja é relacionamento que cria vida. Igreja é relacionamento que cria amizade. Se você não tem amigos na igreja, você tem que rever o que você considera que é uma fé em Cristo. Porque a fé em Cristo me leva a desejar um relacionamento saudável com o meu próximo, principalmente com aquele que é a minha família, que é a igreja local. E nós temos que pensar isso. Eu estava meditando hoje de manhã, não foi um texto que eu li, veio na minha cabeça. O texto de Pedro, quando ele fala que nós somos peregrinos estrangeiros. Quando você é peregrino estrangeiro, que pelo menos eu posso, inclusive sendo naturalizado, posso falar isso, você não tem família. Você percebe isso? Você já viu eu indo visitar a casa dos meus tios? Não, por quê? Nenhum deles mora aqui. Então, o que me leva? O que fica para mim? O que resta para mim? Os irmãos da igreja. Você sabe, mesmo estando rodeado da sua família, você é peregrino estrangeiro. O que resta para você? Você percebe como que nós, às vezes, nossos conceitos são distorcidos? Porque nós, como família de fé, devemos fortalecer as nossas comunhões, os nossos relacionamentos. E, de novo, isso vai além do que simplesmente participar de um culto. Aqui começa o relacionamento e ele transborda, flui, sai daqui e entra nas nossas casas, na praça, qualquer lugar. Eu sei que depois do culto comer um açaí é complicado, né? Domingo à noite. Pegar um sorvete também depois do culto, né? Domingo à noite. Vai comer um sorvete. Hã? É, né? Caldo verde? Uma canjiquinha é melhor.
Aí falávamos de palavras maiores, né? Uma vaca atolada. Ou como foi uma vez, uma vaca atolada com um canjiquinho. Aí, né? Aí nós estamos falando de explosão de sabores e beleza, né? Minas Gerais é maravilhoso. Versos 4 e 5. Mas Paulo continua dando graças a Deus, por quê? Em razão disso, veja que Paulo vai falar, por causa disso, ou a tal ponto, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus, por causa de quê? Olha o que Paulo está falando da igreja Tessalonicenses às outras igrejas. E Paulo fala, nós nos orgulhamos disso. De quê? Da perseverança aí, em quê? Perceba, amados, quando é que nós demonstramos perseverança e fé? Nos momentos bons. No momento bom, todo mundo é crente. No momento bom, todo mundo vem na igreja. Aliás, no momento bom que nós vemos agora que as pessoas diminuem de vir na igreja, né? E nos momentos maus também. É uma tendência hoje da pessoa se isolar. Isso não vem da pandemia, isso vem do coração humano. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram diante de Deus? Mas hoje, o esconder de Deus, ele transcende o pecado, agora transcende as tribulações e os conflitos. Por quê? Porque nós temos abraçado a ideia daquele pensamento de coisas ruins acontecem a pessoas boas. E nós, inconscientemente, culpamos a Deus dos nossos males. Primeira coisa, ninguém é bom. Ninguém é bom. Então esse argumento cai. Segunda coisa, coisas ruins podem acontecer a filhos de Deus? Podem. Por quê? Porque nós vivemos num mundo pecador. Isso pode acontecer. Ninguém é isento. Esse é um pensamento honesto que nós temos que ter. Aquela ideia de que crente não é atingido e toda aquela coisa, isso não é bíblico. Isso é viver uma ilusão. Então, quando os problemas vêm, ao invés da pessoa ser como a igreja de Tessalônica, de aumentar a perseverança e a fé, ele começa a questionar Deus. Para eles, não. Eles estavam sofrendo perseguição de verdade, a risco de vida. E o que acontece? A fé deles começa a crescer e a perseverança também. Então, assim, quando eles são apertados, quando eles são pressionados, o que acontece não é que eles se recolhem. Pelo contrário, eles se expandem. Eles vão além, eles continuam fazendo a obra com uma força redobrada na vida deles. Por quê? Porque a paciência é fruto e evidência da fé. De novo, o problema da incredulidade, quando nossa fé diminui, é que não há perseverança. Nós não perseveramos. O que nós fazemos é que fugimos, nos escondemos. E nos isolamos. E Paulo fala, no caso de vocês, não é assim. Vocês vão, vocês perseveram, a fé de vocês se manifesta nas perseguições e aflições, e para nós isso é motivo de orgulho, sabe por quê? Porque foi Paulo quem falou, é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. E o que é que se ouve hoje? Deus vai limpar o seu caminho para que você ande na tranquilidade. Mas não é assim que o Evangelho fala. O Evangelho é caminho estreito, é porta estreita, é espinhos que vêm no caminho. São tribulações, angústias, perseguições. É como fala Davi, no vale de sombra da morte. Ou como fala Isaías, é andar pelas águas e pelo fogo. Deus não nos livra das águas e do fogo. Quando andares pelas águas e pelo fogo. Então, isso é importante, porque não há nada que nos sustente nas tribulações como a fé. A fé em Cristo é que nos sustenta. E quando mais aproveitamos isso, mais seremos dotados de paciência para suportar todas as coisas com firmeza.
E quando a Bíblia aí fala de tribulações, é exatamente. Essa palavra tribulação, ou aflição, perdão, no verso 4, aflição ali, é a mesma palavra que Jesus vai usar para falar da grande tribulação em Mateus 24. Então já Paulo já começa com um toque de igualar as coisas. A igreja perseguida, ela vai continuar sendo perseguida, o que Paulo está dizendo. Nós vivemos numa sociedade que hoje começa a oprimir a igreja. A sociedade, o governo começa a oprimir a igreja. A justiça começa a oprimir a igreja aqui no Brasil, no contexto em que nós estamos. Só que alguns não estão percebendo o cerco, como ele vai se fechando e os espaços vão sendo diminuídos. Para alguns vai ser tarde demais quando eles percebam o que está acontecendo. Mas está acontecendo devagar, o cerco vai se fechando. E o que vai acontecer? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos chorar, lamentar, vamos ficar sentados e vamos fugir? Não! Nós precisamos orar por força e coragem para continuar pregando o Evangelho. Ou nós vamos diminuir isso? Não, a fé deve nos levar à perseverança e deve nos levar a ter paciência. Mas isso é algo que vai acontecer por causa do poder do Senhor. E Paulo vai dizer que no verso 5 vai mostrar que essa perseguição é prova clara de quê? Para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. Como é que é justo o julgamento de Deus nesse caso? Paulo vai explicar isso depois. Mas o interessante é que Paulo vai dizer que através das tribulações nós nos consideramos dignos de Deus. Não repare, nossa vida tranquila. Como é que a gente se avalia então? Se nós não queremos sofrer por causa do Evangelho, nós queremos ficar bem com todo mundo, como é que nós ficamos nesta medida de dignos de Deus? Por isso que concessões, quando nós damos concessões ao mundo para ficarmos bem com eles, para que nós possamos então viver em paz com eles e não criar conflito, antes de você criar uma concessão, pense, isso é digno de Deus? Será que é isso que Deus quer? Será que isso vai glorificar a Deus? De novo, eu toco na tecla, eu vou tocar nessa tecla, eu acho que eu no meu leito de morte eu vou falar isso de novo. Se você for convidado a participar de uma missa, não importa o que for, não importa o que for, se pergunte, é digno de Deus isso? Às vezes, o melhor testemunho que nós podemos dar à nossa família, sabe o que é? Falar não. Não vou. É o melhor testemunho, sabe por quê? Você cria, você traça a linha, você marca a separação. E você, então a pessoa vai dizer, mas não é o mesmo Deus? Você vai falar, não é. Por quê? Porta que se abre, fale de Cristo. É digno de Deus participar da mesa do Senhor e ir para outro lugar onde Deus não é cultuado e cultuam outros deuses? Será que Deus se agrada? Mas nós queremos ficar bem com todo mundo, eles não. E Paulo fala, isso demonstra que vocês são dignos do Senhor. Por quê? Porque sofrem juntamente com Ele. Isso parece radical, mas é radical mesmo, radical no sentido de raiz, é a raiz do Evangelho. E Paulo, então, no verso 6, porque nós ficamos ainda com a prova clara do julgamento de Deus. Aí nós vamos, então, para o verso 6 e vamos até o 10. Quando Paulo fala, de fato, é justo diante de Deus que ele pague com o quê? Com tribulação a quem? Isso é a prova clara do justo juízo de Deus.
que aqueles que atribulam a igreja, aqueles que perseguem a igreja, aqueles que oprimem a igreja, eles também serão o quê? Atribulados por quem? Por nós? Não, gente, graças a Deus por isso, pelo próprio Senhor. É Deus, então, que vai dar a retribuição. E aí Paulo vai dizer, e para vós que sois atribulados, ele nos dará o quê? Alívio. Bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Então Paulo vai dizer de novo, e veja como a Bíblia trabalha a distinção. Quem está acompanhando João 14, no domingo à noite, sabe que Jesus o tempo todo fala de distinção. Paulo vai de novo. E Paulo vai dizer, olha, este justo juízo de Deus será assim. Eles que os perseguem, que os atribulam, que os oprimem, eles serão julgados pelo Senhor. Mas para vós e nós teremos o descanso. Quando isso acontecerá? Nós queremos que isso aconteça hoje. Nós queremos que o juízo de Deus venha hoje. Nós queremos que os ímpios sejam julgados hoje. Mas Paulo, a esperança de Paulo, ela é vindoura. Mas Deus não é amor? Ele é. Mas nada no Novo Testamento sugere que o amor de Deus é indiferente à justiça. Principalmente quando Deus vê que seus filhos são injustamente perseguidos e julgados pela causa dele. Lembre de Saulo. Quando Saulo se encontra com o Senhor, caminho de Damasco, o Senhor pergunta para Saulo, 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 por que? O Senhor não falou, Saulo, por que persegue essa igreja? Não, porque me persegues. E Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Então, assim, como o problema, quando alguém tenta oprimir a igreja, quando alguém tenta perseguir a igreja, essa pessoa acha que o problema é conosco, que ele está atingindo nossas vidas. E não está. Ele está atacando, ele está querendo se colocar como inimigo do Senhor. E Deus é justo. Deus não terá essa pessoa por inocente. Deus pode estender graça para salvá-lo. Mas se ele não se arrepender, Paulo usa a frase atribulado. Ele será atribulado pelo Senhor. Só que um detalhe, a tribulação nossa é por um período curto da nossa vida. A tribulação deles será, sabe por quanto tempo? Sabe por quê? Aqui vem o detalhe, parece injusto, mas não é. Você tem que olhar na perspectiva, vamos olhar na perspectiva correta. Como eles estão querendo ser inimigos de um Deus eterno, a punição deles vai ser na mesma medida da pessoa que eles querem atingir. Se eles querem atingir um Deus eterno, a punição deles será eterna. Por isso, queridos, se a justiça não chegar, sossegue, porque se a justiça vir, será por pouco tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E no seu sistema agora, que a pessoa que bate um cachorro leva uma punição maior do que aquele que mata uma pessoa, vai ser injusto. Mas em Deus, a sua justiça é eterna e permanente. Nós, como cristãos, devemos esperar na expectativa do Senhor. E como que será isso? Paulo fala que o Senhor, no verso 7 e 8, ele se revelará do céu com seus anjos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Paulo vai mostrar a natureza de Jesus, a sua natureza divina, a sua origem divina, e vai se manifestar de uma maneira visível. Essa palavra revelar no verso 7, sabe que palavra é essa no grego? Você conhece. Porque é assim que se chama o último livro da Bíblia. Apocalipse é revelação, gente, não quer dizer nada de destruição. Só que a pessoa fala, isso é um evento apocalíptico. Aí você poderia brincar assim, que é um evento revelador? Aí ela vai falar, o que você sabe? Eu falei, mais do que você. Mas deixa quieto, gente, não cria discussões desnecessárias. Mas se a pessoa for chata, eu libero você pode falar isso.
Só para levantar contenda desnecessária. E essa manifestação será visível, gloriosa, porque todos verão o Senhor. A aparição de Cristo não será escondida. Por isso que não há arrebatamento secreto na Bíblia. O arrebatamento secreto está no filme, no livro Deixados para Trás, em outra coisa, mas não está na Bíblia. Se você interpreta a Bíblia através do deixado para trás, deixa esse livro para trás. Pode deixar para trás. Porque a volta de Cristo será visível. O que Paulo fala, seus anjos poderosos, revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo. De uma vez, essa chama de fogo é o furor do Senhor. Por isso que quando João vê Jesus em Apocalipse, quando ele vê os olhos do Senhor, são chamas de fogo. Por um lado, para a igreja, a purificação do Senhor, o Senhor que purifica. Mas para o ímpio, é a expectativa do furor da ira do Senhor. E ali ele virá punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como será isso? Sofrerão como castigo a perdição, verso 9. Sofrerão como castigo a perdição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então, Paulo vai mostrar que o panorama é desolador. Eles vão sofrer eternamente. Então, há um contraste entre a condição presente, na qual os fiéis sofrem, e o ímpio não. Quando Cristo retornar, esse jogo vai virar. Aquele que oprime, ele não será oprimido, ele será punido. Será punido eternamente. E aquele que é oprimido, ele entrará no descanso e na alegria do Senhor. Por quê? Isso está no verso 10. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus anjos e admirado em todos os que houverem crido, pois cresces em nosso testemunho. Glorificado e admirado. Então, quando o Senhor aparecer, na sua glória e majestade, para nós será um momento de alegria. Por quê? Porque acabou, gente, acabou o sofrimento, acabou a angústia, acabou a perseguição, acabou tudo. Tudo que é ruim acaba. Por isso que o mundo que nós vivemos é o inferno que a gente vai ter. Este aqui é o nosso inferno. No sentido de que aqui nós estamos sofrendo, aqui nós somos injustiçados, aqui nós somos escarnecidos, como se fosse um inferno para nós, mas é um período curto de vida. Nós teremos uma eternidade de alegria, de bondade, onde nós experimentaremos toda a grandeza e o amor do nosso Deus. Para o ímpio, isto aqui é o céu. É o melhor que eles podem ter. Por quê? Porque se eles não se arrependerem, eles terão toda a eternidade sofrendo na ira do Senhor. E, quando isso acontecer, não haverá como eles saírem desse estado. Por quê? Porque Deus é justo. E deve nos empurrar a evangelizar, gente, a falar de Cristo às pessoas. Não é uma questão para dizer, bem feito, seu miserável. Não. Isso deve criar no nosso coração o desejo de falar de Cristo às pessoas que estão perdidas. E de persuadir homem e mulher a se encontrar com o Senhor. Mas aqui, gente, vejam os versos 11 e 12. E já estamos para encerrar este momento. Você vê que o capítulo todo era necessário. Paulo fala disso. Ele quer despertar essa esperança. Mas Paulo sabe que não basta somente com falar. Por isso, no verso 11, ele fala, por isso também... Sabe por quê? Porque às vezes nós pensamos que animar a pessoa, falar para a pessoa que sofre e falar da esperança vindoura será suficiente. E não é. E não é. Sabe por quê? Porque a esperança não muda o presente.
Pense em alguém que está sendo perseguido por causa do evangelho. Não pense nas coisas bobas que a gente sofre. Eu não vou te convidar para aniversário, você não vai conversar mais comigo, não vamos te isolar da família. Isso é fichinha, gente, isso é coisa boba. Eu sei que cada um, nós não vemos assim, mas eu vou te dar um exemplo básico, você vai entender que aquilo é nada. Quando alguém vai dormir e tem que colocar algo na porta para ver se por acaso não é que alguém entrou, ou como aconteceu com o amigo meu que está em Bogotá, abriram o cadeado da grade, só que não conseguiram entrar na porta. E 2 vezes tem atirado ao ar, mas na frente da casa dele. Coisa que nunca tinha acontecido antes, até que um pastor mudou para essa casa. Bogotá. Estou falando dos últimos meses, não estou falando de anos atrás, nada. Agora, recente. Quando o grupo de pastores recebe uma ligação, isso aconteceu agora na Colômbia, recebe uma ligação e falam assim, olha, tem um grupo de pessoas aqui que estão querendo ouvir o evangelho, será que vocês podem vir para plantar uma igreja aqui? Eles foram. Quem ligou? A guerrilha. Para quê? Para sequestrá-los. 40 dias depois, acharam os corpos dos pastores, assassinados pela guerrilha. Isso foi agora. Isso não é de 3, 4, 5 anos atrás. Isso foi agora. Neste ano. Fale para a família desses pastores que morreram da esperança no Senhor. Fale para os filhos desses pastores sobre isso. Eles creem. Mas isso não vai diminuir a dor. Agora vou aproveitar. E você acha que aquilo que nós sofremos com as nossas famílias é duro? Não é. Não é. Absolutamente não. E por isso é que Paulo ora. Porque no meio da perseguição nós precisamos do toque do Senhor. Nós precisamos que Deus venha. Paulo ora para que o nosso Senhor vos faça dignos do chamado e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé. Paulo ora justamente para que essa vocação se manifeste neles. A chamada de Deus é semelhante à sua escolha ou eleição. A oração de Paulo, fala Marshall, é que seus leitores sejam dignos desta vocação no sentido de suas vidas demonstrarem as características que se esperam daqueles que responderam a ela. Deus nos chamou com um chamado santo, nos chamou a Ele, a uma vida com Ele. Vamos falar assim, vocação aqui é o dia da nossa conversão. Só que Paulo usa vocação. Nós colocamos o dia da conversão, o dia que aceitamos Jesus. Coloque o termo que você quiser, é a mesma coisa. Mas Paulo fala que nós devemos viver dignos disso. Dignos do chamado. Deus nos chamou, nos escolheu dos 4 cantos da terra, dentre toda a tribo, língua e nação. Nós temos que ver isso como um privilégio santo, que faz com que a nossa vida se torne um reflexo do Senhor. Dignos. O chamado é indigno, mas nós podemos fazer que se torne digno, através de uma vida santa. E depois, Paulo fala justamente que isso cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja quê? Glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Hernandes Dias Lopes fala que a súplica de Paulo é que Cristo fosse glorificado nos seus santos. Graça e glória caminham juntas. Assim como recebemos a graça de Cristo, também receberemos sua glória. Enquanto aguardamos do céu o nosso Senhor, o nome de Jesus precisa ser glorificado em nós. Por isso, Paulo ora. Agora, perceba, Deus dá fé, Deus dá o amor, Deus dá a esperança. Elas crescem e se fortalecem num ambiente de oração, comunhão e tribulação. Esse é o outro tripé. Oração, comunhão e tribulação. Por isso precisamos orar e que outros orem.
para que haja constância e crescimento através da operação divina. Porque quando Deus intervém na nossa vida, pode ser que as circunstâncias não mudem, mas nós mudaremos por causa da sua obra no Espírito. Queridos, nós precisamos orar. E quando oramos pela igreja, nós devemos aprender a primeira coisa de Paulo, dar ações de graças. Comumente nós pensamos na igreja em termos negativos. E quando oramos, oramos sempre pelos defeitos da igreja. Mas a igreja é amada pelo Senhor, desde a eternidade. E Deus, com amor eterno, nos ama e nos santifica. Nós temos motivos para agradecer a Deus também. Se você não encontra motivos para agradecer a Deus pela igreja, possivelmente você não está acompanhando a igreja, você não está fazendo parte da igreja. Você está vindo, mas não está participando. Então participe. Quando você se envolve, você encontra motivos para agradecer a Deus. E é agradável, gente, você chegar na presença de Deus, apesar de todos os defeitos que nós temos. Os defeitos que eu tenho, o defeito que infelizmente vocês também têm. Que bom seria que não fosse. Mas antes de qualquer coisa, agradeça a Deus pela igreja onde você está. Louve a Deus por isso. Porque enquanto estivermos aqui, a embaixada do reino de Deus permanece. É o motivo para agradecer a Deus. Fé, esperança e amor, elas devem crescer constantemente. Não é uma questão de que elas vão crescer sempre. Haverá momentos de subidas e descidas, mas no final da jornada, ela deve mostrar um crescimento no Senhor. E por isso nós devemos acrescentar às nossas vidas as virtudes divinas. Nós precisamos crescer, mas o crescimento, ele nasce em Deus. Mas nós também, impulsionados pelo Senhor, fazemos isso crescer. Então a vida cristã não é uma vida passiva. Não há passividade. Nós oramos e a oração deve nos sensibilizar para andar com o Senhor. E na sensibilização divina nós começamos a agir. E quando nós vemos que não conseguimos, sabe o que nós devemos fazer? Orar de novo. Para que Deus continue concedendo graça. E a gente continua fazendo. Então é um processo de dependência divina. Não é, Deus faz a sua parte, eu faço a minha parte. Na verdade, é nós agindo na direção divina. É Deus direcionando. Mas você precisa orar. Eu preciso orar, porque isso vem do Senhor. Senão, nós vamos desanimar. Desanimamos na hora. Nós crescemos, gente, nas tribulações. Veja, cada momento em que você é desafiado a se posicionar na sua fé, veja isso como uma oportunidade do fortalecimento da sua fé. E não veja isso como um momento de fraqueza. É o momento de você demonstrar a fé que tem no Senhor. E mesmo antes de você responder, faça uma oração, mesmo que seja uma oração rápida, e haja de acordo com aquilo que a palavra fala. Não crie concessões. Você sabe quem criava concessões o tempo todo? Sansão. Venha nas quartas, você vai ver, porque ainda Sansão tem muito para falar. Nós precisamos um posicionamento santo, digno do Senhor. Digno do Senhor. Como eu falei umas semanas atrás, se alguém chega na sua casa no momento que você vá para o trabalho, você vai falar para essa pessoa o quê? Você vai ligar para o seu trabalho e vai dizer, recebi visita, não posso ir? O que você faz? Em primeiro lugar, você vai falar assim, você está cedo, né? E quando alguém chega domingo, você está vindo para a igreja, você vai fazer o quê? Ou pega essa pessoa, traga com você. É o melhor que você pode fazer. Você veio me visitar, vamos fazer o seguinte, vamos para a igreja e depois continuamos com a visita. Traz ela. Ela já separou o tempo para você, ué. Fica à sua disposição. Faça o certo. Traga para cá. Nós temos que aprender a ver os momentos difíceis como momentos de oportunidades divinas para mostrar quem é o Senhor. E por isso, se por alguma razão você sente que seu amor está se esfriando, corra e participe das atividades da igreja. Corra.
se você pensa que sua fé está diminuindo, pergunte quando tem culto, porque você vai ter que vir. É sério. A pior coisa que pode acontecer num cristão que está sentindo que sua fé está diminuindo é ficar em casa. Eu vou assistir culto online. Não faça isso. Participe, venha, porque no acolhimento você será fortalecido. E peça oração, não tenha vergonha de pedir oração, é sério. Não tenha vergonha de pedir oração. Estou com minha fé fraca, podem orar por mim? A gente ora, ninguém vai julgar você. Nós vamos orar pela sua vida. E participe. Mas não deixe isso dominar a sua vida. E por isso, amado, no final, nós temos que pensar na volta de Cristo como o dia da retribuição. Nós temos que ter isso na nossa cabeça. Se o cristão sofre, e sofre hoje de qualquer maneira, por causa do Evangelho, saiba que vingança para nós não é opção. Nós não somos chamados a criar vingança ou a retribuir. A retribuição virá pela mão do Senhor. Inclusive, Deus pode estender graça e salvar essa pessoa. E você deve se preparar para isso também. E perdoar. Pense Paulo, depois que se converteu, quando ele foi a Jerusalém. É claro que ninguém queria se juntar a ele. Aí chegou um Barnabé da vida, que é tão importante. Chega, conta o testemunho de Paulo, e aí é que ele é acolhido com ressalvas. Mas foi acolhido. E nós temos que nos preparar para isso, mas ter essa expectativa da volta de Cristo. E que o Senhor nos encontre dignos dele no dia do seu retorno. Que nós possamos experimentar isso, chamando todos ao arrependimento, pregando a transformação que o Espírito faz, o chamado à santidade. E mesmo tendo pessoas hostis, nós não devemos nos desanimar. Não se desanime, amado. Os dias são maus, são difíceis, sim, mas do nosso lado o Senhor está. E acima de qualquer dificuldade, conflito, o Senhor reina. Ele reina. E viva nessa segurança gloriosa. Porque quando Paulo fala sobre isso para a igreja dos Tessalonicenses, eles poderiam pensar assim, quer dizer que Cristo vai retornar agora, porque nós estamos sofrendo. E Paulo vai dizer, calma aí, gente, não é tão assim. Mas para nós vai ser a semana que vem. Você pode continuar a leitura, né? Depois de chegar na sua casa. Mas a exposição do texto será daqui a 15 dias. Vamos orar?